Olá, boa noite. Eu sou o Vinícius Henrique, aluno do Laboratório de Sistemas de Rede de Telecomunicações, certo? E agora eu vou estar aqui apresentando como fazer o roteamento estático, né, através do Cisco. E nele a gente vai estar resolvendo aqui o laboratório número 5, sugerido para a disciplina, ok? Apresentando aqui a área de trabalho, nós temos, né, sendo ela em branco, a gente vai aqui adicionar os dispositivos que nós queremos utilizar. Então, a gente vai utilizar aqui, no caso, o roteador 2621XM. Precisamos de dois dele, então a gente aqui segura o Ctrl e direciona o outro. Switches, nós vamos estar utilizando o primeiro aqui, 2960. A gente vai utilizar 3 para o primeiro roteador, que vão ser 3 redes, certo? E 2 para o segundo roteador. O de computador, a gente vai usar 2 computadores por switch, então a gente pode vir aqui e já colocar os roteadores. A gente pode já fazer algumas modificações aqui no computador, que é, por exemplo, antes de duplicar eles, a gente já colocar o IP configuration, e aí a gente já submeter aqui, por exemplo, 192.168.1, que vai ser a rede desse computador, né? Ou a gente pode simplesmente deixar com a máscara, né? Mas a gente pode já modificar nele mesmo, né? 192.168, rede 1. Esse aqui é o 04, aqui do meu RA é 19684604, então o final do meu RA ser esse daqui. A máscara de rede já vai ser automaticamente, e aí aqui a gente vai colocar o gateway, ainda que ele ainda não esteja configurado, a gente já coloca ele, né? Rede 1 e 254, que é o host maior octeto. A gente fecha aqui e a gente pode fazer o quê? A gente pode segurar o Ctrl e colocar o próximo computador. Ele já vai estar né, com as mesmas configurações aqui, a gente pode só colocar, no caso, 2, e aí a gente já tem o outro configurado também, certo? A gente mudou só o endereço IP dele. Então, sendo assim, eles já estão aqui, ó, mesmo computador. Vamos lá. Feito isso, a gente pode agora, seguindo esse padrão, a gente move um pouquinho para cá, dá o Ctrl, modifica, move para cá. A gente fazendo essa cópia, a gente já segue aqui, que ele vai estar também já pré-configurado, e aí a gente precisa só alterar aqui, no caso, o número de rede, né, tanto no gateway quanto no IP, certo? Fazendo isso para todos eles. Então, rede 2, rede 2. Consegue agilizar um pouquinho o processo aqui. Ctrl, um ESC aqui. O computador aqui, então, ele vai ser a rede 3. Rede 3. Esse aqui. Opa. Esse aqui também. Rede 3. Beleza. Feito isso, a gente já consegue também dar o Ctrl aqui, colocar nos demais. E neles a gente já configura aqui as nossas outras redes. Aqui é utilizada a rede 8 e 9, então a gente vai abrir o computador, configura aqui para a rede 8. Lembrando que o gateway ainda não está configurado, mas ele a gente já sabe que a gente vai colocar esse código, então a gente já pode adiantar esse processo. Rede 8 aqui, perfeito. E nesse outro aqui, nesses outros a gente vai colocar aqui a rede 9. E rede 9. Perfeito. Feito isso, agora a gente faz as conexões nos switches. Né? As conexões a gente vai vir aqui no raizinho, coloca a conexão aqui do cabo Fast Ethernet. Para o switch, por exemplo, 2. A gente vai deixar 0/1 para o roteador. A gente repete esse processo aqui, Fast Ethernet, no 3. Vai repetir isso para todos os computadores e switches. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, né? 2 e 3, mas só para
título de organização aqui. Aqui acho que a gente... Vamos lá novamente. 2. Opa. 3. E a gente no último computador, mesma coisa também. 2. E 3. Ok. Ele vai ter o tempo aqui dele fazer o reconhecimento, né? A gente pode separar aqui as redes, colocando aqui esse quadrado preenchido aqui só para separar as redes, não, o roteador, né? Os roteadores. Beleza? E antes de fazer as configurações as conexões com o roteador, é importante saber que ele só tem 2 portas Fast Ethernet. Para isso, a gente precisa adicionar mais alguns módulos. Então, a gente pode desligar aqui e adicionar esses módulos, né? 2 módulos de Fast Ethernet aqui. E a gente precisa da comunicação serial também, que é o que ele vai usar para fazer a comunicação com o outro roteador. Então, a gente vem aqui na serial e acrescenta. Liga novamente, faz a mesma coisa com o outro. Só que o outro a gente só vai colocar 2 roteadores, né? 2 switches. Então a gente vem aqui e só precisa apenas da comunicação serial, né? A gente liga novamente. Por que que o outro eu precisei adicionar o do Fast Ethernet? Porque ele só vem por padrão com 2 comunicações, né? Ethernet. Então, como a gente tinha 3 switches, a gente precisaria de mais conexões. Ok? Feito isso, agora a gente já consegue fazer as ligações. Então, a ligação de switch 0/1, né, por exemplo, que a gente deixou ligado. E aí a gente precisa anotar essas informações. Por exemplo, a rede 1 vai ficar no 0/0. Para isso que é importante a gente utilizar essa tabela, né? Então, por exemplo, a gente vai configurar aqui que o roteador A, ele vai ficar com a rede 192, 168, 1, né? 0. Máscara 24. E a interface, isso é, a conexão onde ele vai colocar, é o que a gente acabou de conectar. Fast Ethernet, né? 0/0. Certo? E aí aqui a gente pode colocar aqui também já o endereço IP do próprio roteador, né? Que é 192.168.0. No caso ele vai ser o 249. Beleza. Nesse mesmo roteador, a gente vai fazer outras conexões. A gente vai fazer a conexão do switch da rede 2 no Fast Ethernet 0/1. Isso precisa ser registrado, então a gente pode colocar aqui, ó, rede 2, vai ser no 0/1, certo? E aí a gente vai repetir esse processo aqui. Então, rede 3 no 1/0, então vamos lá, gente, copia, cola, rede 3, vai ser no 1/0. A gente não vai usar o 1/1, né, porque são só 3 redes, mas a gente precisa também registrar a comunicação serial. Isto é, a comunicação serial, ela vai acontecer aqui no 0, e aí vai ser o 248. E a máscara é o 30. Isso vai alterar o 255 lá futuramente. Aqui não vai ser F, né, vai ser serial, então o serial 0/0. Que é, no caso, a conexão que a gente vai fazer aqui já já. Vamos só finalizar aqui. A gente vamos conectar aqui o switch da rede 8 no roteador B. Então, Fast Ethernet 0/0. E a 9 vai ser na 0/1. A gente pode colocar aqui que vai ser roteador B, a rede 8 e rede 9. 0/0, 0/1, e o nome dele aqui vai ser o 250, certo? Ok. Feito isso, a gente também precisa configurar aqui o serial. Então, o serial a gente vai copiar aqui, cola aqui. Ele vai ser o 0 e a rede dele é o 248, máscara 30.
E ele é o serial, né? 0/0, ok? Por que de onde veio esse 0/0? Dessa comunicação aqui, ó. A gente vai usar o cabo serial DCE, e a gente vai ver aqui, ó, serial 0/0 no serial 0/0 do outro roteador, ok? Feito isso aqui, a gente já tem toda a nossa rede interligada. Se a gente tentar mandar um ping de um computador para outro, a gente já tem sucesso, porque eles já estão interligados pelo switch, mas ainda está vermelho aqui, por quê? Porque as redes do switch não foram ainda reconhecidas ou cadastradas no roteador. Para isso, a gente vai agora utilizar alguma série de comandos e utilizar essa tabelinha aqui, certo? Por isso que é importante registrar os dados da interface e endereços. A gente vai seguir agora esse roteirinho aqui, que é um roteirinho bem básico, só para realmente seguir com a configuração de cada roteador. Então, vamos lá. A gente abre aqui, abre o CLI do roteador. A gente não quer caixa de diálogo. E vamos lá. A gente aciona o modo super user, né, o privilegiado. Conf_it, configuração de terminais. No IP domain lookup, para a gente não ter problema se digitar algum código errado. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos dar um wait. Ok. Agora a gente vai no conft. Faltou a gente definir aqui também o nosso hostname, né? Então a gente entra novamente aqui, conft hostname. Esse aqui vai ser o nosso roteador. Beleza. Já foi configurado. A gente dá um end aqui, entra no conft novamente. Agora a gente vai configurar as interfaces, né? Então, assim, por exemplo, na interface Fast Ethernet 0/0, a gente vai dar um enter aqui e ele vai deixar a gente configurar. O que tem nessa interface? A gente vai colocar o IP. Que IP? O IP que a gente registrou aqui, ó, na F0/0, vai ser esse IP aqui, ó. No caso, o da rede 1. Então, a gente vai aqui e vamos colocar que é o IP address 192.168.1, que é a rede 1, e o host maior, né, o octeto maior, então 254. Aí a máscara 255, 255, 255.0, no shoot e beleza. A rede 1 já está cadastrada no roteador, ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse processo para as demais redes. Se a gente apertar aqui a setinha para cima, ele vai mostrar o histórico de comandos que a gente utilizou. Então a gente pode aqui utilizar essa ferramenta para poupar um pouco de tempo aqui na digitação. Então na F0/1 a gente tem a rede 2. Então a gente vai ver nesse comando aqui, IP address, colocar aqui a rede 2. No shoot. A gente vai seguir o mesmo agora o raciocínio, só que agora na rede 0 barra, aliás, rede 1/0. Dá um enter. E aí a gente vai colocar o quê? Novamente o IP. E aí a gente vai colocar aqui que a gente tem a nossa rede 3, né? A 1/0. Como vocês podem ver aqui, é a rede 3. Ok. Feito isso, a gente vai dar um no shoot. E a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai cadastrar ele para comunicação serial. Isto é, a gente vai usar o conft, já está ativado aqui. A gente vai colocar o int S0/0. E aí a gente vai colocar o quê? IP address 192.168, certo? Ponto 0. Ponto. E aí a gente aqui vai colocar o endereço que a gente vai colocar para o roteador. E esse endereço IP do roteador, a gente viu aqui, ó. Vamos deixar de vermelho aqui, destacar de vermelho do roteador A e B. Então ele é o 249. Então a gente vai colocar aqui 0.249, ok? E a máscara dele, 255.255.255, só como ele é máscara 30, então ao invés de finalizar com 0, ele vai terminar com 252. Feito isso, a gente vai definir o clock rate, que é a taxa do clock na comunicação entre roteadores. Ele é como se fosse o modem, né? Então, a gente vai colocar os 500.000 aqui. Ok. No shoot. E perfeito. A gente já tem o nosso primeiro roteador configurado. Pelo menos para a comunicação entre as suas redes locais. A gente vai repetir esse processo aqui, só que para agora o outro roteador. Você pode ver que agora já vai estar tudo verdinho aqui, porque localmente ele já está com tudo conectado.
A gente vai fazer isso agora para o outro roteador, então vamos abrir o CLI dele e a gente vai seguir os mesmos passo a passo, é o mesmo processo. Então a gente ativa aqui o modo privilegiado, conft no IP domain lookup, ok? Hostname, a gente nomear o nosso roteador e a gente vai chamar ele de roteador B. Ok? Feito isso, agora a gente já pode dar um end aqui e a gente começa a cadastrar as interfaces, né? Então a gente vai entrar no modo conft int f0/0, né? Fast-Ethernet 0/0. A gente vai ver aqui na nossa tabela, na 0/0 a gente tem o quê? Rede 8. Então vamos lá. A gente vai colocar IP address 192.168. Ponto. A rede 8, certo? E o host maior, 254. Coloca a máscara aqui no final. 0. Beleza. E aí a gente dá o no shoot. Ok? E agora a gente vai na interface F0/1 e a gente coloca aqui a rede 9, certo? No shoot. Ok, as redes estão cadastradas e a gente agora coloca ele para comunicação serial, isto é, a gente vai agora de novo no conft, a gente já está, a gente entra na S0/0, que é a serial, IP address, mesmo processo do outro, não muda aqui, e a gente vai 192.168.0. E o desse daqui, ele é o 250, conforme a gente estabeleceu aqui na tabelinha. Então, 250, ok? Feito isso, a gente vai ter a máscara. Lembrando que aqui é a máscara /30, então ele termina com 252. Feito isso, a gente não precisa colocar o clock rate, porque isso já foi estabelecido no outro roteador. A gente só vai dar um no shoot aqui e perfeito. A gente agora já tem tanto um roteador quanto o outro se comunicando. Você pode ver que agora os triângulos aqui já estão verdinhos. Eles não estavam antes, porque como eles não estavam se cadastrando e nem se reconhecendo, era como se um estivesse desligado para o outro. Então, eles não consideram igual o switch. O switch ele já entra em comunicação assim que você conecta fisicamente. O roteador não. O roteador precisa ser configurado para ele reconhecer. Ok? Então, feito isso aqui, a gente já tem toda a infraestrutura formada. Se a gente tentar pingar aqui de um computador para outro, né, a gente já tem um sucesso. Se a gente tentar pingar de uma rede para outra, a gente vai estar aqui no progresso. Ele leva um tempo para ele estabelecer toda a conexão, e principalmente se tiver aba aberta também é bom fechar para ele salvar. Né? Agora já foi bem sucedido. Então ele leva um tempinho, provavelmente os primeiros pings eles acabam se perdendo um pouco, então por isso que geralmente de primeiro ele pode acabar falhando. Mas uma coisa interessante, como eu ainda não falei o caminho que é necessário para que esse roteador aqui ele enxergue as redes 8 e 9 que estão no outro roteador, então eu não vou conseguir mandar um ping, por exemplo, da rede 1 para a rede 8, ele vai falhar na hora. Por quê? Porque esse roteador, por mais que ele esteja fisicamente interligado, ele só reconhece o caminho da rede 1, 2 e 3. Então eu preciso agora fazer essa segunda tabela aqui. Essa segunda tabela, no caso, é o que a gente vai fazer aqui, a comunicação com redes do roteador vizinho, ok? E o que precisa fazer nela? Por exemplo, o roteador A, ele precisa estar comunicado com a rede 8 e 9, certo? Então a gente precisa adicionar essas duas redes aqui, certo? E qual que é o IP do próximo roteador? O IP do próximo roteador é o roteador B, então esse daqui. O mesmo raciocínio vai agora para o roteador B. Quantas redes eu tenho que adicionar? 3, rede 1 e 2 e 3. Quais são elas? 1, 2 e 3, então a gente já coloca aqui. E qual que é o IP do primeiro roteador? Do roteador A, que é o que termina com 249, certo? Então, tendo essa relação de informações, a gente já consegue aqui abrir o nosso Cisco e a gente vai configurar, por exemplo, o roteador A. Então, a gente vem aqui, pega o bloquinho de notas, a gente coloca um super user aqui, e o que a gente vai fazer? A gente vai usar o conft,
ok? E aí a gente vai usar esse comando iproute, e aí a gente vai digitar 192.168. Como a gente quer adicionar a rede 8, então a gente vai explicar que para chegar na rede 8, certo? A máscara 255 é a máscara padrão aqui do A24. E a gente vai estar explicando o quê? Que para chegar na rede 8, né, dessa máscara aqui, ele precisa passar pelo roteador 192.168.0.250, que é, no caso, o roteador B. Então, tá explicando que para chegar naquela rede, ele precisa mandar informação para o roteador B. Né? A gente vai dar um Enter e a gente precisa adicionar também a rede 9. Então, a gente usa a setinha para cima aqui para pegar o último comando e muda aqui rede 9. Ok. Sendo assim, a gente dá um End aqui, finaliza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o B. A gente abre o CLI dele. Né? E agora a gente vai fazer o quê? Já está no conft, né? A gente pode dar um Enter aqui. Ó, conft, beleza? E agora a gente vai colocar iproute. iproute, a gente vai agora adicionar quais redes? A rede do roteador A. Então vai ser 192.168.1.0. Aí as máscaras, padrão 255.255.0. E o caminho, qual é o caminho? O roteador A. Qual foi o IP do roteador A que a gente configurou? Que termina com 249. Então, 192.168.0.249. A gente vai repetir isso daqui para a rede 2, né? Então a gente vai dar setinha para cima aqui, coloca aqui rede 2. Ok? Mesma coisa para a rede 3. Ok, feito isso, a gente pode dar um end, e é uma coisa interessante. Para a gente saber se toda a comunicação ela está bem estabelecida, a gente pode usar o comando show IP route, né? Por exemplo, aqui no roteador B, colocar um show IP route. O que ele vai fazer? Ele vai analisar todas as rotas conhecidas, e aí a gente faz isso aqui no A também, né? Então a gente coloca aqui show IP route. Ele vai fazer isso também, então a gente vai colocar aqui o do A na esquerda, o do B na direita, e a gente pode fazer uma comparação, certo? A gente vai olhar aqui, ó, que no A, por exemplo, ele está diretamente conectado com a rede 1, 2 e 3, né? E com o serial, que é o outro roteador, e pelo serial, né, indiretamente, ele vai ter aqui a conexão com as redes 8 e 9, né, através do 250. A mesma coisa a gente vai ver aqui, lá no outro, só aqui na perspectiva dele, né, do roteador B. Então a gente vai ter que ele está conectado com o serial, ele está diretamente conectado aqui com a 1, 2 e 3, certo? Ou serialmente com a 1, 2 e 3, e diretamente conectado, aqui, ó, diretamente conectado com a rede 8 e 9, ok? Então isso mostra que está tudo muito bem estabelecido. Se a gente for tentar fazer aqui um ping, por exemplo, de um computador para outro, ele vai dar bem sucedido, lembrando que os primeiros pings podem acabar se perdendo, né? Mas a gente consegue também mandar de uma rede para outra, né? Mesma coisa aqui, tudo certo? Aqui, ó, por exemplo, como eu falei, ele pode acabar se perdendo algum ping, às vezes porque ele demora um pouco para se reconhecer. Aí, ó, agora já foi. Mas agora a gente pode também fazer as comunicações entre redes de roteadores diferentes. Então a gente consegue mandar uma para cá, ó, por exemplo, da rede 1, né, deixa eu dar mais. Da rede 1, eu saí para a rede 8, ó, sucedido. Se eu quiser sair da rede 2 para a rede 9, sucedido também. Então agora eles já estão todos conectados, todos reconhecendo as rotas necessárias para fazer a comunicação, certo? E bom, essa é a minha apresentação, né? O que justifica aqui no caso o IP do meu roteador aqui é o meu RA, o meu RA é o 19684604, certo? E eu vou colocar aqui RA 19684604, só solução para atividade 5, né, comunicação estática. Então a gente, finalizando aqui, a gente vem em File, Save, a gente escolhe aqui, por exemplo, a área de trabalho, lugar que vai salvar, Lab 05, né, Laboratório de Sistema de Rede de Telecomunicações, Vinícius Henrique, meu nome. E é isso. Muito obrigado pela atenção.